Bom dia, estamos novamente aqui no Contra-Argumento com mais uma autoridade, mais um agente da segurança pública da cidade, uma personalidade muito específica que agora eu estou falando com o comandante dos bombeiros da cidade, que tem a mesma missão que a Polícia Militar, contudo o foco deles é um pouco diferente. Mas é também uma entrevista que eu estava ansioso para fazer, porque é outra parte é outro tipo de agente público que eu considero muito importante para a segurança da nossa cidade. Indispensável, na verdade. O comandante Juliano, ele está aqui no estúdio hoje, me concedeu essa entrevista. Eu queria deixar claro que é uma satisfação receber o comandante dos bombeiros militares aqui no Contra-Argumento. Como eu disse, acabei de dizer, eu acho muito importante. E estou impressionado ainda com a disponibilidade de vocês, autoridades. O tenente-coronel Rafael do Carmo já esteve aqui, o primeiro-sargento Ribeiro e agora o senhor. A disponibilidade de vocês, os oficiais que ficam lá em cima, no topo, é inacreditável. Eu não sabia que vocês eram pessoas tão acessíveis assim. Fáceis de marcar uma conversa, de atender. Isso é muito interessante. Eu ainda continuo surpreso com esse posicionamento de vocês, das autoridades do topo. Também avisar que hoje, 18 de dezembro, é o aniversário do comandante Juliano e ele está trabalhando. Eu já dei os parabéns. Mais uma vez, comandante, meus parabéns. Felicidades. E olha que engraçado. Ele é o comandante, aniversário dele, uma quarta-feira, e ele está trabalhando. Enfim, muito bom. Comandante, fique à vontade, faça sua apresentação, por favor, para que as pessoas saibam o seu breve histórico da sua carreira, da sua experiência de vida. Conta para nós quem é o comandante Juliano, que está à frente do batalhão dos bombeiros de Itumbiara. Olá, Walter Barra. Para nós que é uma satisfação estarmos aqui no seu programa, né, Contra-Argumento, e saudar todos que estão assistindo, dizer que a nossa instituição ela interage com a sociedade, a nossa missão principal é servir, então nada mais justo do que interagir com todos os meios de comunicação, transmitindo, esclarecendo sobre a missão do Corpo de Bombeiros, quais são os nossos valores, para que a gente possa, cada dia, ser mais eficiente na prestação de serviço. A minha pessoa, por assim dizer, de cunho profissional, eu iniciei a carreira desde 97, quando eu ingressei no IBGE, tive ali uma rápida ocupação naquele instituto e, posteriormente, eu ingressei na aeronáutica, né? Na Força Aérea Brasileira, onde eu exerci como soldado lá em Pirassununga, na Academia da Força Aérea em Pirassununga. Eu fui soldado por 2 anos. Posteriormente, ingressei no Exército Brasileiro, na ESA, Escola de Sargento das Armas, como infante e servi por 4 anos. Iniciei em Três Corações, fui transferido para Goiânia, ali eu fui sargento de infantaria até 2003. Naquela ocasião eu fui aprovado no concurso do Corpo de Bombeiros e ingressei no oficialato, através do curso de formação de oficiais, ainda em Goiânia. Então, desde 2003 que a gente está no Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás, já há 23 anos de carreira de bombeiro militar. Perfeito. Muito bom, comandante. Bom, eu já vou entrar direto nos assuntos, porque o tempo é um pouco escasso e eu não posso ficar segurando muito o senhor aqui. E nós temos muita coisa para conversar. Primeira coisa que eu queria deixar claro, eu gostaria de perguntar para o senhor, quero que o senhor dê uma explicação para todos, em que tipo de situação que eu devo chamar o Corpo de Bombeiros? Explica para o pessoal o que acontece que a gente deve solicitar o Corpo de Bombeiros e não a Polícia Militar, por exemplo, no local. Então vamos lá. O Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás é um órgão, né, por assim dizer, que está no organograma da segurança pública. Então nós temos o Corpo de Bombeiros, a Polícia Militar, a Polícia Civil, Polícia Penal e a Polícia Científica. Todos eles
congregam ali na Secretaria de Segurança Pública e exercem atividades de ordem pública relacionada à segurança. O Corpo de Bombeiros Militar, no caso específico, tem como missão proteger a vida, o meio ambiente e o patrimônio para o bem-estar da sociedade. Especificando ou esmiuçando essa missão, o nosso trabalho e nossa atribuição é concernente à questão do atendimento pré-hospitalar, seja emergência clínica ou traumática, salvamentos, seja em ambiente terrestre, aquático ou em altura, combate a incêndio, que é o motivo e a razão de ser da corporação, seja também em ambiente urbano ou em vegetação, ambiente rural, e também atividades de defesa civil. A gente trabalha também questões preventivas, com análise de projeto de grandes estabelecimentos, empresas, indústrias, e também na inspeção e vistoria, por assim dizer, dos eventos de aglomeração de pessoas, além de projetos socioeducacionais, a exemplo do PROEBOM, que é o Programa Educacional Bombeiro Mirim. Então, você vai chamar o Corpo de Bombeiros em situações que envolvem acidentes, pessoas feridas, desastres ou incêndios. Basicamente, seria essa a atribuição do Corpo de Bombeiros. Comandante, então, já uma curiosidade minha. O SAMU não é ligado ao Corpo de Bombeiros, correto? O SAMU, que é esse serviço, né, de atendimento médico de urgência, ele está ligado diretamente à saúde, né, via Secretaria Municipal de Saúde. Recebe verba federal, né, do Ministério da Saúde para exercer atividades de atendimento pré-hospitalar, ou às vezes até interhospitalar, né, realizando transportes, mas o motivo principal da existência dele é para atuar também no atendimento pré-hospitalar, ou seja, aquilo que é fora do hospital. Geralmente são pessoas que se acidentam ou têm algum mal súbito, passam mal em casa, e o SAMU ele se desloca para fazer aquela intervenção e, se necessário, levar para o ambiente hospitalar. Seria errado eu pensar, então, que eu devo chamar o Corpo de Bombeiros quando tem um acidente, o negócio está muito feio, tipo uma fratura exposta, alguma coisa mais violenta, digamos assim, e em situações mais calmas, como, por exemplo, um mal súbito, um derrame ou coisa semelhante, eu chamar o SAMU, mais ou menos isso? Bom, no início, quando o SAMU surgiu, houve uma espécie de contenda, uma reclamação por parte dos bombeiros, né, em relação a essa nova instituição, o SAMU, e a gente tinha como balizador ali das missões que o SAMU atenderia às emergências clínicas e o Corpo de Bombeiros mais voltado para as emergências traumáticas. Mas ao longo do tempo a gente vê que o SAMU ele pode atender clínica e traumática também, por que não? Afinal, eles têm a sua origem no sistema de saúde. Então, eles são profissionais que trabalham e que têm uma formação específica em saúde. E o Corpo de Bombeiros, ele é linkado à segurança pública, também entende um pouco de saúde, tem os seus emergencistas, os seus socorristas, e a gente tem sim condições de atuar, sobretudo nas emergências traumáticas, mas isso não impede que o SAMU também atenda. Eu imagino que o SAMU seja uma espécie, como se eles fossem especializados, né, nesse tipo de atendimento. E o bombeiro, ele é algo mais, é uma corporação muito ampla, ele não é específico só apenas nesse atendimento, né? Sim, eu vou dizer qual a vantagem de ambos. A vantagem do SAMU é que a gente tem profissionais que são especificamente ou especialistas em lidar com questões de saúde, e muitas vezes essa equipe do SAMU ela é regulada por um médico da sua central. Essa é uma vantagem do SAMU. Uhum. A vantagem do Corpo de Bombeiros é que a gente exerce outras atividades além dessa emergência clínica ou traumática. O Corpo de Bombeiros, em determinadas situações, não é tratar só do paciente, mas o cenário todo oferece outros riscos. Exemplo, um capotamento, onde a gente vai ter pessoas presas nas ferragens. Aí o Corpo de Bombeiros vai com um trem de socorro, que é um conjunto de veículos. Então ele vai atuar no atendimento pré-hospitalar e também no salvamento, desencarcerando aquelas vítimas. Vai fazer uso de ferramentas específicas para fazer o corte, a expansão
e a retirada daquela vítima de dentro do veículo. Esse veículo pode também ocorrer um incêndio. Então a gente vai atuar também na extinção daquele incêndio. Pode ter a presença naquele veículo de produtos perigosos. Então o Corpo de Bombeiros, com o seu know-how aí, com conhecimento voltado para essa área, também vai atuar de forma mais, aprimorada nesse tipo de ocorrência. Então, ambos têm as suas vantagens e desvantagens. Eu imagino, a grosso modo, como cidadão comum, a visão que eu tenho é, se o negócio está muito feio, chama o bombeiro. Se está mais suave, pode chamar o SAMU. Mas, tipo, um acidente de caminhão, de carro, pessoas presas, risco de incêndio, um animal selvagem, é bombeiro. Quando o negócio é mais complicado, a gente tem que chamar bombeiro. Perfeito. Eu acredito que é por aí. E eu acho que o cidadão comum deve enxergar parecido com isso, eu imagino, né? Vou pegar um caso hipotético. Uma queda de motocicleta, então, em via pública. Chama o bombeiro ou chama o SAMU? Eu chamaria o SAMU. Eu chamaria os dois. Eu, na condição de cidadão, não tenho obrigação de saber necessariamente quem que tem mais condições naquele momento de atender. Exato. Eu estou numa situação, eu estou falando como cidadão, né? Uhum. Como gestor, se eu fosse um gestor de alto escalão, eu me preocuparia para ter uma central única de atendimento. Ali o cidadão ia ligar, exemplo de o 911, 911 lá nos Estados Unidos. Ele vai cair naquela central e ali a gente vai despachar, vai filtrar e vai... Agora, como a coisa não está tão organizada, o cidadão tem que saber até o número, né? 190 PM, 192 o SAMU, 193 o Corpo de Bombeiros, 197 a Polícia Civil, segue relação de números, né? Números aí de emergência. Então, acaba que liga para os dois, e os dois que, graças a Deus, a gente tem um ótimo relacionamento com o SAMU aqui em Itumbiara, e a gente faz esse contato das nossas centrais para saber se já despacharam para aquela dada ocorrência. Mas acontece, às vezes, de irem as duas equipes. É lamentável, porque às vezes a gente tem excesso de recurso numa ocorrência e, de repente, acontece outra e você fica indisponível. Mas, hoje em dia, em razão das tecnologias e da boa comunicabilidade entre o Corpo de Bombeiros e o SAMU, a gente averigua, né, se já foi uma viatura, se não foi, a gente vai, etc., vice-versa, né? Então, eu acho que o cidadão ele tem que resolver aquela problemática. Você está ali no asfalto quente, ali, com uma fratura exposta, e saber se eu ligo para o bombeiro, ou para o SAMU, ou para a Polícia Militar, eu vou ligar para todo mundo, né? Se eu puder, eu ligo até para o presidente do Brasil. Aproveitando o seu comentário, comandante, eu estou fazendo as anotações de tudo que o senhor vai falando e surgem as dúvidas. Mas essa parte ela também é interessante. O senhor vai ter que explicar para as pessoas que o Corpo de Bombeiros, que o SAMU, que o agente de segurança, o agente público, ele tem uma limitação. E que quando a pessoa ela pega o telefone e liga e fala, teve um acidente aqui na rua tal, a pessoa está com o osso exposto aqui para fora da perna, esse tipo de comentário, precisa de atendimento por urgência, ou uma senhora foi atropelada na faixa de pedestre, precisa de atendimento. As pessoas, a gente sempre ouve, né, lê esse tipo de comentário que demorou no atendimento, leva muito tempo para aparecer. Mas o cidadão ele tem que entender e levar em consideração também que, por exemplo, eu não sei quantas viaturas o Corpo Bombeiro de Itumbiara tem, mas eu imagino que seja algo inferior a 15, por exemplo. Ou talvez nem um número tão alto quanto esse. Mas se a gente tem 20 ocorrências na cidade, que é uma cidade relativamente grande já, Itumbiara deve ter o quê? 120 mil habitantes. Vamos colocar aí que não é difícil um sábado à noite ter 20, 30 ocorrências de acidente de trânsito com vítima. Então não vai dar para atender todo mundo. É impossível. Você tem 30 ocorrências, vamos imaginar no sábado, 10 horas da noite, 30 acidentes quase que simultâneos, mas a gente tem só 10 viaturas. Então o Corpo de Bombeiro ele consegue atender 10 ocorrências ou 8 ocorrências. E tem outro detalhe também. O Corpo de Bombeiros vai atender determinada ocorrência, aquela ocorrência ela não vai ser resolvida em 10 minutos, ela não é resolvida em 15 minutos, e o outro acidentado está lá esperando. E a pessoa fala, não vem, chama, demora. Isso também tem que, só vai ter que deixar claro para a população para que eles entendam. Não é que o bombeiro está lá dormindo, não. Ele está atendendo outra ocorrência. Então não dá para ele atender tudo ao mesmo tempo. Isso é importante, que eu vejo muitos
muitos comentários. Eu mencionei o exemplo da faixa de pedestre, que nós tivemos a Juliana, a Josiane, que faleceu, vítima de acidente de trânsito. Faleceu 2 dias depois, na verdade, né? Mas eu ouvi comentários na postagem dizendo que levaram 25 minutos para atender. E a pessoa não entende que tem outras ocorrências na cidade e, infelizmente, não dá para atender todos instantaneamente. Esse e outros incidentes que ocorrem que não dá para o Corpo de Bombeiro atender, não dá para a SAMU atender, Polícia Militar piorou, não tem condição. E a pessoa, às vezes, ela não entende isso. Tem que ter um pouquinho de paciência. Infelizmente, é uma situação delicada, é uma situação que cada segundo conta, mas o Corpo de Bombeiros não vai fazer uma viatura surgir do nada para fazer mais um atendimento. Isso é importante também, né? Excelente. Bom, vamos lá. Eu vou começar, então, introduzir a resposta com um caso, com um fato real. Recentemente, eu me deparei com um acidente ali na Modeste Carvalho, onde um veículo colidiu com uma motocicleta. E o condutor da motocicleta, ele teve fratura exposta do membro inferior. A perna dele ficou com o osso exposto. E eu cheguei, já tinha aglomeração de pessoas. Então, fui entrando, vi a situação, perguntei, e aí, alguém já ligou? Já pediu socorro? E muitas pessoas, a maioria com o celular na mão, alguns fazendo filmagem, outros fazendo ligação, e os poucos que me responderam, disse, não, fulano já ligou, não, já ligaram. Então esses eram os relatos. Outros comentavam, não adianta ligar, eles não vêm. E aí eu liguei, 193, que é para minha central. Pessoal, o atendente atendeu, eu falei aqui, Tenente Coronel Juliana, alguém já ligou pedindo socorro aqui para Modeste Carvalho? E o meu atendente disse, não, ninguém ligou aqui na nossa central. Ou seja, tinha mais de 20 pessoas ali, quase todas com o celular na mão, e eu não sei se por descrédito que as instituições estão em relação ao povo, eu não sei se pela inépcia também, né, pela indiferença da população, que eles estavam ali, alguns deles filmando aquilo, né, querendo fazer uma postagem, uma espécie de sensacionalismo, mas eu percebi que não havia assim, um interesse, uma empatia em resolver o problema. Todos já desistiram da situação, estavam se comprazendo naquela aflição, naquela tragédia. Então existe uma tendência do ser humano de abraçar com aquilo que é ruim e deixar acontecer, né? Sentir prazer naquilo que é trágico. Foi o que eu percebi ali, eu fiquei extremamente triste com aquilo. Então, às vezes, o Corpo de Bombeiros ou o SAMU, seja a instituição que for, demora para chegar no local porque não ocorre a ligação da população junto àquele órgão. E cá entre nós, as melhorias só vêm com esse feedback da sociedade. A sociedade tem que ser ativa, proativa, tem que reclamar sim, mas tem que fazer de forma ordeira e de forma correta. Não adianta simplesmente sair falando mal. São instituições que são imprescindíveis, são necessárias, são base para a ordem, né, social. Mas tem que a sociedade atuar de forma responsável, de forma organizada, fazer o registro correto daquilo que não está a contento, para que a gente possa melhorar o nosso atendimento. A nossa função é atender, é assessorar a comunidade. A gente recebe por isso. É a sociedade que, de forma direta ou indireta, está sim arcando com toda essa custa, com esses investimentos. Então a gente deve todo o retorno para a sociedade. E nós também, como pessoas, somos parte da sociedade. E não tem nada melhor no mundo do que atender bem. Esse é o princípio básico do Corpo de Bombeiros. Se a gente não serve para atender, a gente não serve para nada. Eu falo para o meu pessoal, para tudo de importantíssimo que você estiver fazendo quando um cidadão chegar. Porque não tem nada mais importante do que atender, do que recepcionar, do que acolher. Então esse daí é o princípio básico nosso. Então pode ter certeza, a população que nos ouve pode nos acionar, pode e deve nos criticar, mas trazendo mesmo os fatos para que a gente possa corrigir os erros que porventura existam. Essa parte que o senhor mencionou é muito interessante. O espaço aqui ele existe inclusive para isso. Porque
Bom, eu tento ser uma pessoa muito coerente e eu observo muito o comportamento de outras pessoas e é fácil a gente observar o comportamento de um agente público, né? Ele é muito exposto. E eu não vou falar mal de corpo de bombeiros ou da polícia militar. Em todas as áreas nós temos profissionais ruins. Na polícia militar tem profissional ruim. Na educação tem profissional ruim. Na fotografia tem fotógrafo muito ruim. E nos bombeiros também deve ter algum bombeiro que é ruim no atendimento ou no que ele faz. E o que a maioria das pessoas faz hoje em dia é adotar a exceção como regra. E aí a gente comete um pecado gravíssimo, que é generalização. Por causa de um mau comportamento de um professor, a gente generaliza todo o corpo. Com o policial militar, piora um pouquinho. Tem os exemplos ruins? Claro que tem. Mas não é uma regra, é uma exceção. E as pessoas tratam essas exceções como regra, como comum. Então, o que acontece? O bombeiro militar, é o que eu falei anteriormente, tem que ter um pouco de coerência. Esse bombeiro militar, ele não atende a sua ocorrência apenas, ele está atendendo outras 2 ocorrências e tem mais 5 solicitações, então assim, a vida dele é uma loucura. Eu sei que você está com seu familiar, sua mãe, seu filho no chão, com a fratura exposta, no asfalto quente, uma situação extremamente delicada, mas pensa o seguinte, liga, aguarda, porque esse policial militar ele levanta todo dia e vai trabalhar. Eu particularmente duvido que ele fica lá sentado no quartel e faz corpo mole para qualquer chamado. Eu duvido. Eu acho que não. Outras pessoas podem achar isso, mas eu penso que não. Então tem um pouco de coerência. Solicita, liga. O caso que o senhor deu é um absurdo. Esse exemplo que o senhor deu. As pessoas olhando, filmando, o que a gente sabe que acontece bastante, né? E ninguém tinha chamado ainda o socorro. Mas tem gente filmando lá. Tem gente achando aquela situação ali, talvez até interessante, tá o outro lá deitado no chão, aí já tá falando, é motoqueiro sabe dirigir, aí já vem, não, é mototaxista, não, entregador de aplicativo, já começa a crítica, mas ajudar, que é bom, ninguém ajuda. Um simples telefonema. Isso a gente vê isso acontecer o tempo todo. Então é muito essa geração, nós conversamos anteriormente aqui em off, eu e o comandante, mas essa geração realmente é uma geração muito delicada, digamos assim. É uma geração difícil. A nossa geração, a próxima, né? A partir dela já ficou muito complicado o negócio. É muito diferente. Verdade. Mas eu queria deixar isso bem claro. Porque quando a população solicita a presença do agente, do bombeiro, do SAMU, tem um pouco de coerência. O caso da moça, a Josiana, ela veio aqui e deu entrevista, a Juliana. Ela deu entrevista, ela é irmã da Josiana, a que faleceu na faixa de pedestre. Deve ter tomado conhecimento desse caso, talvez até o Corpo de Bombeiros atendeu a moça lá. Eu não sei se foi o SAMU ou o Corpo de Bombeiros. Mas teve relatos que levaram 25 minutos para atender. E infelizmente não foi nem a demora no atendimento que foi um fator determinante na situação dela, que ela veio a óbito 2 dias depois. Inclusive a Juliana deixou claro aqui que o hospital literalmente parou para atender a irmã dela, fazer tudo que era possível. Mesmo assim, não conseguiram salvar a vida dela. Mas as pessoas, elas não têm esse tato. Então, generaliza. Trata exceções como regra. Eu, por exemplo, tenho uma ótima visão do Corpo de Bombeiros. Eu nunca vi caso de um atendimento ruim ou maus tratos, eu nunca vi. Eu particularmente, eu gosto muito do bombeiro porque, como cidadão comum, tem a visão que o bombeiro chega para salvar. Unicamente o objetivo dele é esse, só salvar. Ele chega para salvar. Ele chega no acidente, ele tira a pessoa do meio das ferragens, um cavalo que cai no buraco, ele tira, cachorro, enfim. O bombeiro parece que ele só chega para salvar. Nos Estados Unidos tem muito isso, né? O bombeiro, o reconhecimento do bombeiro lá é extraordinário. É diferente daqui. Então aqui eu acho que ainda é muito injusta essa visão sobre o Corpo de Bombeiros. Mas enfim, é isso.
Sim, bom, até que a credibilidade do Corpo de Bombeiros é a maior dentre todas as instituições no país. Então ela tem uma ótima credibilidade. Na Verdade. condição de bombeiro, de comandante local, eu defendo sim a nossa instituição, mas eu reconheço que tem espaço para melhorar. Sempre tem espaço para melhorar. Seja a gente conseguir melhores recursos, seja aprimoramento técnico profissional. Então, claro que espaço para melhorar é o que há, mas a sociedade, ela caminha, né? O governo caminha com as suas prioridades. Às vezes o Corpo de Bombeiros não é a prioridade do governante, mas nós, na condição de bombeiros, fazemos de tudo para levar as nossas mazelas, as nossas necessidades e angariar recursos para melhorar a estrutura e atender melhor. Essa é uma missão que a gente não fica lá sentado aguardando chegar os recursos. Pode conversar com qualquer autoridade aqui nas proximidades, seja do prefeito municipal de Itumbiara e todas as cidades circunvizinhas, que é nossa área de atuação, exemplo de Bom Jesus, Cachoeira Dourada, Panamá, Buriti Alegre, que eu estou sempre incomodando os prefeitos e os políticos daquela região para a gente angariar recursos, emendas parlamentares e reverter isso aí em favor do Corpo de Bombeiros, com viaturas e equipamentos para atender melhor a sociedade. Então existe essa preocupação em atender bem. Em termos práticos, vamos aqui imaginar uma ocorrência. Você na condição de cidadão, se depara com um acidente de trânsito, ou uma pessoa que se feriu gravemente no meio da rua, a exemplo desse atropelamento numa faixa de pedestre. O que você tem que fazer na condição de cidadão? Primeiramente, cuidar do trânsito. Você tem que cuidar de si próprio, esse é o autocuidado, né? Para que esse acidente não piore, você não piorar a situação. Então, respirar profundamente, ficar calmo, cuidar do trânsito, se possível, até interdita ali aquela via, né? Faz uma sinalização para que não ocorra mais acidentes e já num primeiro momento faça contato com a emergência. 193, no caso do Corpo de Bombeiros, 192, no caso do SAMU. Ali você tem que se identificar para o atendente. Então você vai falar seu nome e dizer que você acabou de testemunhar, de assistir um acidente. Aí você vai contar para ele. Tem uma pessoa ferida, foi atropelada na faixa de pedestre, de frente tal estabelecimento ou rua tal, dá um ponto de referência. Então, basicamente, é isso. Você se identifica, fala a natureza do que ocorreu e aonde ocorreu. São 3 informações que são fundamentais, porque aí o meu atendente vai ter informações suficientes para despachar aquele socorro. Acontece que às vezes você liga para o telefone e ele vai dar ocupado, porque outra pessoa já ocupou a linha. Quando é um acidente, 3, 4, 5, 10 pessoas viram aquilo ocorrer, às vezes todo mundo liga. Naquele caso que eu contei, nenhum ligou, é lamentável. Uhum. Mas às vezes mais de um liga, então vai dar linha ocupada. Fica tranquilo, é porque provavelmente alguém ligou. Ligou o 93, não deu certo, liga o 92, né? Então vamos buscar esse socorro. Se for o caso, liga até um 190 Polícia Militar. O senhor citou um detalhe interessante. Eu achei até que o senhor ia falar sobre... Eu vou até pedir que o senhor mencione algumas medidas que a gente tem que tomar numa situação dessa de risco quando acontece. No caso específico que eu mencionei, da moça que foi atropelada na faixa de pedestre, pelo vídeo, eu tive a impressão que um senhor, numa caminhonete, ele foi para a contramão, depois que o acidente aconteceu, para fechar o fluxo de trânsito. Eu acho que ele teve essa iniciativa. Ele foi muito rápido. Depois que aconteceu o acidente, ele tirou a caminhonete dele da mão correta, foi para a contramão, atravessou a caminhonete, desceu e foi em direção à moça a pé. Eu imagino que ele tenha essa iniciativa de fechar o trânsito para não complicar, que é o que o senhor acabou de mencionar. Logo que você presenciar um acidente, cuida do trânsito para que não aconteça mais acidentes, é óbvio, né? Já que tem pessoa no chão, etc, né? Veículo parado no meio da via, eu imagino que isso seja interessante. Outro detalhe é que a gente não pode tocar na pessoa, movimentar ela, que ela pode ter algo quebrado ou hemorragia interna, a gente não tem conhecimento, não sabe como lidar, se colocar a mão é pior ainda, né? Então, na pior das hipóteses, no máximo, se tiver aquele sol tradicional de Itumbiara, a pessoa derretendo lá no asfalto,
jogam a água ali por baixo da pessoa e pede para ela ficar imobilizada. Algo assim, né? Eu imagino. Perfeito. Então, primeira coisa, interrompe o trânsito. Isso é necessário. Não adianta falar, o carro podia estar passando naquela lateral. Isso não dá certo. A gente assiste que acontece outros acidentes. As pessoas passam olhando, perde o controle e são outros acidentes. Por isso que as rodovias hoje são completamente interrompidas. Aquela historinha que tem uma faixa livre onde os veículos passariam, não dá certo. O cidadão passa curioso, perde o controle do veículo e ali tem uma série de outros acidentes em decorrência do primeiro. Então, é necessário fazer esse interrompimento do trânsito, né? O fluxo tem que parar naquele momento. Perfeito. E isso daí, dá ali um pouquinho de conforto para aquela vítima. Se for possível, um guarda-sol, fazer uma sombra para ela, esfriar o asfalto, tentar acalmá-la, conversar com ela, dizer que está tudo bem. Nessa hora, por mais difícil que esteja a situação, você só traz palavras de otimismo, né? A questão da saúde mental aí é preponderante e vai influenciar na recuperação desse paciente. Você pode estar vendo ali uma hemorragia grave, de repente uma fratura, mas você vai tentar acalmar aquele paciente e fazer o contato o mais rápido possível com o socorro, averiguar se tem o socorro. Uhum. Aqui em Tubiara, eu acho que nós estamos com pessoas interessantes por aí, viu? Porque nesse acidente específico, comandante, a Juliana, ela relatou que a irmã dela recebeu um travesseiro lá na hora do acidente, para ficar um pouco mais confortável. Um dentista colocou o jaleco dele cobrindo a irmã dela também. E outra pessoa ficou segurando uma sombrinha lá. Então deram total conforto para a moça depois do acidente. Esse senhor da caminhonete que fechou o trânsito. Então tinha uma série de pessoas bem atenciosas lá e que a reação delas foi interessante. Excelente. E a gente não vê isso toda hora, né? Não. Eu imagino. Excelente, e a gente tem que exaltar essas ações, esses comportamentos, porque eles se multiplicam. Se a gente ficar falando só das coisas ruins, elas vão se multiplicar também. As coisas ruins a gente registra e dá conhecimento devido ao órgão. Não fica aí tagarelando as torta e a direita, porque isso não traz benefício. A gente faz pressão, se for preciso, leva até para o órgão de justiça, para a promotoria pública, para quem de direito, para fiscalizar, né? Se o órgão não der resposta condizente. Mas a gente tem que exaltar, sim, as coisas boas. Eu acredito que tudo se multiplica, tanto coisas boas ou quanto as coisas ruins, de acordo com o imediatismo que a gente dá para isso. Perfeito, comandante. É verdade. Concordo. Bom, vamos mudar um pouco de assunto aqui. Eu fiz uma outra anotação que eu queria perguntar para o senhor. A respeito de afogamentos no Paranaíba, como é que tá isso aí? Porque, apesar que já tem alguns dias que eu não ouço falar de nenhum incidente lá no Paranaíba. Mas nós tivemos uns 2 ou 3 nos últimos 4 ou 5 meses, eu acho. Talvez até mais, eu não tomei conhecimento. Mas até que ponto o bombeiro pode atuar para evitar esse acidente no Rio Paranaíba, com afogamento ou embarcação? Teve embarcação também que ela teve problema, fundou parcialmente. Eu não tenho conhecimento, não lembro mais do acidente. Mas eu sei que o Corpo de Bombeiros o Rio Paranaíba é o local de atuação dele também. Sim, então eu gostaria de exaltar que a gente tem um potencial turístico nesse ambiente aquático aqui na nossa região que é de invejar, né? Então, assim, é um potencial. Acho que tem que investir bastante nessa área, porque ali a gente tem esporte, entretenimento, lazer, são muitas atividades que é inerente ao ser humano que são necessárias. Para as pessoas que vão fazer o uso desse ambiente, a gente tem algumas dicas, né, de prevenção. Então, a primeira delas, para não ficar cansativo e para a gente resolver 99% das grandes tragédias, é o uso do colete salva-vidas, ou seja, o colete flutuador. Então, você vai identificar qual que é o colete correto, aquele que é credenciado, que é recomendado, e vai fazer uso desse colete. Sem aquela historinha de sabe ou não sabe nadar. Todos usem o colete salva-vidas. E aí eu posso te assegurar que a redução vai ser de 99% das mortes por afogamento. Então, use colete salva-vidas. Até porque o que a gente vê
os erros humanos, né, estão relacionados com negligência, imperícia, imprudência. E o ser humano, ele muitas vezes ele superestima suas habilidades e ele subestima o risco, né, e o potencial da natureza. Então veja bem, ao passo que ele se acha, ele menospreza a natureza. E o ambiente aquático, ele é muito perigoso. Não é um ambiente natural do ser humano. Ele é muito perigoso. E em tempestades, ventanias, aquela região vai te oferecer uma série de outros riscos. Sem falar nas eventuais colisão de embarcação, o excesso de carga e afundamento e outras questões que podem ocorrer. Um próprio mal súbito do piloto da embarcação, ele sofre ali uma dor e perde o controle daquela embarcação. Então, um problema de cunho mecânico também daquela embarcação. Então, os riscos têm que ser minimizados, né, para que não ocorra o acidente. E como dica principal é essa: use o colete salva-vidas. Poderia falar aqui também de estar habilitado para conduzir aquela embarcação, de utilizar ela de forma correta, ver qual a quantidade máxima de pessoas, o excesso de peso, o cuidado na condução dessa embarcação. Então, para quem tem a habilitação, que é o arraiz amador, ele sabe muito bem como conduzir uma embarcação. Quem não tem a habilitação não sabe nem o que está fazendo, já está errado de estar ali. Essa que é a verdade. Se deixar uma criança, um adolescente conduzir, também está errado, não tem conversa. Ah, é bonito, está errado. Assume o risco. Tem outro detalhe importante que é bom a gente frisar. O que o senhor disse foi o que o tenente-coronel Rafael Carmo falou exatamente sobre redução de incidentes, né, ou acidentes. É saber utilizar o equipamento de segurança. Por exemplo, o motociclista, não é difícil a gente ver aquele motociclista com capacete meia cabeça, né? Parece uma piada. E outra coisa importante, aquele motociclista que está com o capacete posicionado de forma correta na cabeça, sem um afivelamento. É a mesma, talvez o pessoal nem acredite, mas é a mesma coisa de não estar usando o capacete se ele não tiver afivelado de forma correta. Apertado, bem justo, para que o capacete não saia numa eventual queda. O colete salva-vidas tem que salientar também que não adianta só você vestir o colete. Ele tem que estar afivelado também e não pode ter folga. O pior de tudo é isso. Porque se ele tiver até afivelado e houver folga, o que acontece com o colete? Ele flutua. Você afunda. Então o colete ele vai sair do seu corpo. Então é importante que a pessoa não somente esteja vestindo esse colete, mas que ele esteja afivelado de forma correta no corpo de cada um. Totalmente ajustado. Então a criança, ela tem um ajuste, o adulto tem outro. E às vezes a pessoa, ela acha que simplesmente não vai acontecer nada. Veste o colete e vai passear. Aí tem um acidente e ocorre a fatalidade. Excelente. O EPI, né, o equipamento de proteção individual, ele tem que ser individual, como a própria palavra fala. Então ele é específico. Cada pessoa tem que ter o seu ajuste. Você tem que conhecer o seu equipamento. E fazendo isso, com certeza, você vai prover segurança para si e para os demais, né? Então, eu, antes de ser bombeiro, eu lembro que eu testemunhei um acidente em que o motociclista levava o capacete no braço. E ele foi passar entre o quebra-mola e o meio-fio. Perdeu o controle da moto, caiu, bateu com a cabeça na quina do meio-fio. Morreu na hora, né? O crânio dele foi projetou a parte superior do crânio, saiu da cabeça, não sei, a queda foi tão grande que ele ficou com a massa cefálica exposta ali. Então, foi morte imediata. Então é uma coisa assim assustadora de ver. E ele estava com o capacete no braço. Né? E devagarzinho, ele estava menos de 20 por hora. Ele nem estava correndo. Muito devagar. Bem devagar. Era a hora, provavelmente. Bom, comandante, mudando mais um pouco aqui então o assunto, eu queria que o senhor falasse sobre... Eu quero o seu ponto de vista, na verdade, nós conversamos aqui, mas vamos deixar claro para todos a respeito da segurança de trânsito. O que o comandante ele recomenda para as pessoas para tentar melhorar o nosso trânsito, que eu fico observando as postagens também, o pessoal falando sobre as rotatórias perigosas da cidade. Eu fico tentando entender esse tipo de comentário, porque a rotatória ela é algo físico que não sai do lugar, então não entendo qual o perigo dela. E as pessoas insistem em dizer que
Vem aquele motorista em alta velocidade, que não respeita a sinalização, passa direto, o outro também passa, tem um acidente e a rotatória é perigosa. Mas ninguém observa o motorista que deixa de frear ou andar dentro da velocidade segura. Velocidade segura, o que que é? É que se for necessário parar o veículo, você consegue. E isso é velocidade segura. Então, não sei se naquela ocasião é 10 por hora, 20 ou 30. Mas velocidade segura é uma velocidade que você deve imaginar que se uma criança passar correndo na sua frente, um animal, qualquer tipo de coisa que surgir, uma surpresa, você consegue parar seu veículo. E em termos de, como o senhor vê isso todos os dias, socorro, problema de trânsito, acidentes, o que o senhor acha que poderia ser feito para melhorar isso, para diminuir esses acidentes? Walter, eu poderia dar uma série de respostas técnicas, né? Para seguir a legislação de forma correta, quem adentrou na rotatória tem preferência e blá blá blá. Mas eu vou usar aqui, trazer o que eu realmente penso. O que nós precisamos é ser pessoas melhores. A gente tem a obrigação de envelhecer pessoas melhores. Então o tempo vai passando, eu não posso ficar estagnado. Eu tenho que ser uma pessoa melhor hoje do que eu fui ontem. E o que a gente precisa aqui é de buscar virtudes. Né? O que Aristóteles falava que é a virtude? A virtude é aquilo que está no meio, né? Nem no excesso e nem na escassez. Então eu tenho que ter temperamento, eu tenho que ter paciência, eu tenho que ter empatia e tolerância com o próximo. Se eu não tiver essas virtudes, com certeza a tendência é que eu me envolva em acidentes de trânsito e outros problemas mais de relacionamentos. Então eu acredito que o foco é no ser humano, é na sua formação, nos seus princípios. O que está faltando é isso, respeito ao próximo. Está faltando respeito a si próprio. Então a gente está num mundo de muita fugacidade, tudo é muito efêmero, o imediatismo, o consumismo, e a soberba está reinando. A vaidade, cada um quer o seu espaço, não está nem aí, não respeita sequer as filas, né? Fila nem devia existir, mas já que existe tem que respeitar, é cada um no seu lugar. Então o que a gente vê aí é uma cambada de malandro na sociedade. Vai me desculpar, mas as pessoas têm que se tocar para isso. Tá cada um, né? Como diz, né? Farinha pouca, meu pilão primeiro. Tá cada um pensando em si próprio e a gente está se perdendo na coletividade. Eu acredito que o caminho na formação, é nos princípios, é no respeito ao próximo. E não adianta, blá, blá, blá. É aquela mensagem que Cristo trouxe, né? É amar ao próximo como a ti mesmo. Eu acho que o o senhor está tentando dizer é que falta coerência, empatia, falta caráter, e o que não está faltando é sinalização. A gente fica com essa desculpa, ou quando tem um incidente, comenta, a sinalização está sem a sinalização, não tem sinalização horizontal, etc. Mas todo mundo sabe, se você chega no cruzamento, eu já comentei isso antes, mas vou repetir. Meu cunhado, ele me disse, quando eu tinha mais ou menos 18 anos de idade, estávamos chegando próximo de um cruzamento, ele estava dirigindo meu carro nessa ocasião, eu estava no banco de trás. E quando ele chegou no cruzamento, ele freou e parou o carro, na Santos Dumont, inclusive. E aí eu falei, não, aqui a preferência é sua, pode ir. Ele virou para mim e falou assim, não existe preferência. Eu nunca mais esqueci isso. E realmente ele estava correto. Não existe preferência. Chegou no cruzamento, diminui, para, tenha coerência, toma cuidado. Não tem essa, não, a preferência é a minha, eu vou passar e... Problema de quem estiver vindo. Eu tô certo. Mas depois que a pessoa morre, você pode estar certo, errado. Acabou. Não tem volta, não tem retorno. Então, realmente, eu também acho. Eu acho que hoje em dia está tudo muito claro, apesar de ter um grupo de pessoas que insistem em falar que a culpa é do outro, o motorista de aplicativo faz isso, faz aquilo. Realmente, nós temos pessoas que agem de forma equivocada no trânsito, que erram muito, que não têm consideração a respeito. O melhor exemplo é quando eu passo ali no São Marcos, que eu passo muito ali, e a gente cansa de ver o motorista, não é nem motorista de aplicativo, o motorista comum, ele estaciona o carro dele na rua. E pronto.
Não, ele não liga o pisca-alerta, não. Não tá nem ligando mais. Nem vejo mais pessoas ligando o pisca-alerta. Ele simplesmente estaciona o carro dele lá na porta do hospital, na rua, e fica ali. Eu fico pensando, tá certo que aqui não é entrada de emergência, né? Então, geralmente a ambulância não vai parar aqui para um paciente descer. Mas o que a gente mais vê é isso. A pessoa estaciona na rua e não está preocupada. Até a via pública ele obstrui já. Então, inclusive ontem eu vi uma cena que é a primeira vez que eu vejo essa cena aqui em Tubiara. Posso afirmar com certeza que é a primeira vez. Um cidadão estacionou na esquina, ali na porta do Hospital São Marcos, na guia rebaixada para cadeirante, e o carro dele foi guinchado. Eu nem acreditei. Guincharam o carro dele. Eu parei, olhei e falei assim, nossa, Tumbiara tá evoluindo. Olha isso. Não tem nem agente de trânsito ainda e o carro do elemento está sendo guinchado. Então a pessoa, ela não tem o mínimo de consideração para estacionar o veículo dela e obstrui a guia, o rebaixamento para o cadeirante. A pessoa, ela não se coloca no lugar da outra, né? Um cadeirante, o tanto que a vida dessa pessoa já é difícil, você ainda vai estacionar o seu carro na guia rebaixada, que é onde ele sobe. Já é péssima a guia rebaixada, é ruim, o asfalto tá ruim, tem buraco. É difícil do cadeirante passar ali. Você não vai obstruir, sério. Você não tem essa sensibilidade de olhar e falar, não, aqui é onde o cadeirante vai subir, eu não posso estacionar aqui. Estaciona. Mas alguém ficou sem o carro, pelo menos temporariamente. E provavelmente ele teve uma boa lição, porque foi guinchado. Eu gravei, inclusive. É pena que eu não preparei para mostrar aqui. Mas eu fiquei impressionado. Que bom, né? Esse aí não vai estacionar mais em guia rebaixada para cadeirante. Excelente. Então a gente vê que nós temos dentro de nós esse sentimento de justiça, de ver a coisa certa, né? Isso é prazeroso, ver que está tudo correndo bem. A gente percebe que nos acidentes, quando a coisa é muito grave, o ser humano ele perde o controle. E a primeira coisa que ele faz é buscar um culpado, né? E cá entre nós, o culpado, na maioria das vezes, ele está no espelho. É só olhar no espelho, na maioria das vezes. A gente sabe que tem que melhorar tudo, a estrutura das vias, a sinalização, sempre tem o que melhorar. Eu defendo essa ideia. Sempre tem o que melhorar. Não tem nada que se deve melhorar mais do que o próprio ser. Nós mesmos temos que buscar nossas melhoras como ser humano, como pessoa que somos. Então é olhar no espelho e ter autorresponsabilidade. Eu tenho que ser responsável por aquilo que eu faço. A partir do momento que eu entendo que eu sou um sujeito ativo e um cidadão e que eu tenho direito sim, mas esse direito vem junto com uma série de obrigações. São muitas obrigações. Conduzir um veículo não é diversão, não é mera diversão. É mais do que isso. Não é um mero deslocamento de pessoas, é muito mais do que isso. Um veículo passa a ser uma arma na mão de uma pessoa irresponsável. São vidas que estão em jogo. E é isso que a gente tem que entender. Todos nós estamos passivos de acidente. Isso é doloroso, é lamentável. Mas sejamos autorresponsáveis que com certeza a gente vai diminuir muito o índice de acidentes na sociedade. E é isso que está faltando. A gente tem que prezar pelos princípios, né? É isso que você falou, Walter. Aproveitando essa deixa de acidentes, você quer comentar algo, sabe? Depois. Tá. Aproveitando a deixa sobre acidentes, comandante, vamos falar também sobre, já que a gente falou sobre as rotatórias perigosas, né, que são imóveis, mas são perigosas, sobre a visão que a população tem, uma parte da população, essa visão sobre radar, sobre faixa elevada. Eu, particularmente, vou dar o meu ponto de vista para o senhor, que eu não acredito em radar. Eu acho que o radar serve para o município arrecadar e ele não para aquele veículo. Eventualmente, o cidadão que ele está atento, esse aí não serve, porque ele já é uma pessoa cuidadosa, então o radar para ele tanto faz, tanto fez, porque ele segue as regras, digamos assim. Então, se esse cidadão está lá na beira-rio, trafegando por lá, ele vai andar 40 por hora, porque na beira-rio pode acontecer de um cachorro sair da calçada e cruzar a frente do carro dele, ele não vai querer atropelar esse animal. Ou pior ainda, uma criança. Pode soltar a mão da mãe e a gente sabe que criança precisa de um segundo para gerar um acidente desse, sair correndo desgovernada. Pode acontecer, não é comum, mas pode acontecer. Então, para esse tipo de cidadão que anda
no limite de velocidade, o radar realmente para ele não vai fazer diferença. Tanto faz, tanto fez. Mas tem aquele elemento que não segue a regra, que trafega em alta velocidade, que passa na beira-ria 60, 80, e é um carro que a gente sabe que não vai conseguir parar se tiver uma situação dessa. Aí entra o radar. Nós temos 1, 2 radares. Esse cidadão talvez não vai diminuir a velocidade, ou depois que ele passa o radar, ele vai voltar a andar em velocidade alta. E aí tem aquela turma que fala de faixa elevada. Eu, por exemplo, eu acredito em faixa elevada. Porque se o cidadão passar correndo numa faixa elevada, se ele tiver de carro e passar 80 por hora na faixa elevada, provavelmente ele vai danificar o veículo dele. Vai quebrar, vai parar, ou vai só danificar. Já o radar não. Ele pode até frear quando ele passa pelo radar. Mas passou do radar, ele vai aumentar a velocidade dele de novo. Aí no caso a faixa elevada ela poderia punir esse cidadão de forma mais eficiente. Por quê? Ele ia ter o veículo dele danificado. Ele não vai poder mais correr e gerar um acidente. O que virou em termos de segurança? Os radares melhorou, piorou, tá a mesma coisa? O senhor acredita que é a forma mais eficiente de coibir um acidente, de evitar? Bom, então é um assunto complexo. Eu vou discorrer aqui de acordo com a experiência que a gente teve nesse caso específico de Tumbiara, onde a gente teve aí a montagem de vários radares, né, na cidade. A gente fez um estudo inicial e, de fato, diminuiu em 25% o atendimento às ocorrências de acidente de trânsito com vítima. Porque muitas vezes tem uma colisão e o bombeiro não vai. Ou sequer ele é chamado, é só uma colisão, danos materiais, o corpo de bombeiros não comparece no local. Mas quando envolve alguma vítima, alguma pessoa que está passando por uma situação difícil, aí o corpo de bombeiros ele é acionado e ele vai até o local. Então diminuiu 25%. É um número significativo. Agora, na minha opinião, o radar, para ele ser efetivo, ele teria que ser um radar contínuo. Ele não deveria atuar só naquele ponto específico. Porque quando ele atua num ponto específico, ele faz o quê? Ele faz acordar, ele ativa o módulo de atenção do motorista e ele faz o quê? Só reduzir a velocidade naquele período, como você mesmo disse. Então, eu acho que ele não é eficiente a contento, mas ele é melhor do que nada. Em relação a essa faixa elevada, ok, perfeito, tem que ter mesmo a faixa elevada, né? Até para vislumbrar ali o pedestre quando ele vai fazer a travessia. Todas as faixas de pedestres deveriam ser elevadas, porque às vezes o motorista não enxerga, às vezes ela está um pouco apagada, as placas estão obstruídas e a gente não enxerga. E o nosso pedestre não foi adestrado, orientado, educado para fazer uma travessia em faixa de pedestre. Se a gente for em Brasília, que eu trabalhei 14 anos no entorno do Distrito Federal, o brasiliense ele tem orientação, educação e capacitação na condição de pedestre. Quando ele chega para fazer uma travessia, ele estende o braço. Os veículos param e só depois ele realiza a travessia. Ele demonstra a intenção de atravessar. Justamente. Então lá eles foram educados dessa maneira. O pedestre tem a preferência, o motorista sabe disso. E o motorista ele está sempre alerta, porque ele sabe que a qualquer momento surge um bracinho ali esticado e ele vai parar, ele vai dar preferência para o pedestre. E foi feito um trabalho lá para que isso acontecesse de cunho fiscalizatório. Os agentes do Detran ficavam escondidos para ver se o motorista ia parar ou não para o pedestre que estendia o braço. E ali eles multavam. Foi rapidinho, foi menos de um mês de operação e a educação ela se estendeu e todo mundo entendeu a mensagem. E eu queria até voltar naquele caso dos motoristas de aplicativo que estão parando e estacionando no local indevido, né? Todo mundo sabe disso na cidade e continua. Por que continua? Porque não teve uma ação fiscalizatória. A hora que começar as multas a acontecer, me desculpa, mas a gente, o ser humano atual aqui na nossa nação, ele só vai na dor. Só aprende quando dói no bolso, aprende, né? No amor, no papo bonitinho. Tem que doer no bolso, tem que ter fiscalização, tem que ter uma sanção. Senão não tá tendo aprendizado no Brasil sem o chicote. Eu lamento falar isso. Não tem respeito pelo próximo, né? Não. Porque não é só o motorista de aplicativo, não defendendo o motorista de aplicativo, mas convenhamos. Não é só o motorista de aplicativo que faz
comete esse erro no trânsito, né? Como eu falei para o senhor, eu passo muito ali perto do São Marcos, eu ando bastante pela cidade, a gente vê isso a todo instante. Afonso Pena também é cômica. Afonso Pena parece uma piada. O senhor vai passar pela Afonso Pena, tem um carro estacionado obstruindo a via. O elemento desce do carro vai fazer compras. Fala, não, isso é brincadeira. Você passa do lado do carro, o carro está vazio. O motorista ele nem fica dentro do carro. E o que eu acho engraçado é que tem uma vaga ali, ele não estaciona na vaga. Ele obstrui a vaga e obstrui a via, parando o veículo dele no meio da via. No meio da via. Mas, gente, será que ele não sabe fazer uma baliza? Deve ser isso? Porque a falta de consideração e respeito com todo mundo que está passando pela via pública, que não é só dele, é muito grande. Como é que o cidadão pode fazer isso? E assim, realmente, tem os agentes que vão entrar em ação e provavelmente em janeiro, né? Eu já ouvi rumores sobre isso. Inclusive, tem o perfil do pessoal passando um concurso. A gente conversa muito pelo Instagram com esses agentes, com 7, se eu não me engano, o grupo de 7 que passou. E aí eu sempre falo com eles mandam notícia para mim, a gente discute sobre isso, né? E eu pego no pé deles. Falo assim, ó, vamos. Eu até já falei, comentei com um deles, falei assim, você não tem que esperar assumir o cargo para manifestar, para auxiliar no trânsito, para criar uma forma de conscientizar o cidadão. Porque aqui em Tumbiara a gente tem inúmeros problemas no trânsito, né? Vários. Como, por exemplo, o que a gente acabou de mencionar, que é o pedestre, ele tem que saber que a faixa de pedestre não é aquele local que ele não sofre acidentes, ele pode sofrer. Então tem a forma correta de você utilizar a faixa. Você não vai chegar, porque a preferência é do pedestre, a gente sabe disso, ou pelo menos deveria todos saber. Mas nem por isso, vem um carro em alta velocidade, ou velocidade diferente da normal, você é pedestre, não, sou pedestre, eu tenho preferência, então eu vou entrar na faixa e problema dele. Não é por aí. Então, o pedestre ele tem que demonstrar a intenção que ele vai passar. Tem aqueles pedestres que ficam parados na faixa, que não quer passar também, a gente para. Cidadão, vamos? Verdade. Aí ele, não, tá no celular. E parece que ele quer passar pela faixa de pedestre, mas na verdade ele não quer. E a gente para, porque sabe que a preferência é do pedestre. E acaba congestionando o trânsito. Então, assim, temos casos e casos, né? Então, o pedestre tumbiara ele tem que saber que quando ele quer atravessar pela faixa, ele simplesmente não vai pular na faixa e sair andando, não, que o carro vai parar como mágico. Não, não é por aí. Demonstra a intenção. É coerente da sua parte fazer isso. É para sua segurança, inclusive, né? Porque ninguém sai de casa falando assim, hoje eu quero atropelar alguém e matar. Eu acho que não. Então, tem que ter essa coerência também do pedestre. O motorista ele tem que estar atento. O motorista não tem nem o que falar, porque ele é obrigado a estar atento a tudo ao redor do veículo dele que ele está conduzindo. Porque aquilo ali não é simplesmente um veículo. Como o senhor disse, é uma arma. Com um carro, com uma moto, você pode assassinar uma pessoa. Eu não vou nem falar de acidente. Mas conforme a sua intenção, você pode estar cometendo um crime ali de assassinato. Certas situações, igual a pessoa que bebe e pega o veículo e sai louca. É tentativa de assassinato. Até a lei já mudou, né, inclusive. Então é diferente, você assume aquele risco. Mas falta coerência, falta conscientização. O pessoal tem que entender que ele não pode estacionar o veículo dele no meio da via e fazer compras. E obstruir a vaga ainda. Eles têm que entender que quando tiver o ambulância ou o bombeiro com a sirene ligada, ele tem que enfiar o carro dele em qualquer canto e tem que dar passagem. É instantâneo, é 1 segundo, 2 no máximo. A gente também vê casos de ambulância parada em semáforo e outras situações. Não vou falar aqui em Tumbiara, mas em outros locais a gente vê isso. Mas falta coerência. O nosso problema não é sinalização. Nosso problema não é faixa de pedestre. Nosso problema não é radar. Nosso problema não é a sinalização pintada na via. Não. A culpa também, eu já falei isso antes, vou repetir. A culpa não é do policial militar. O pessoal fala que tem que ter mais polícia na cidade por causa de acidente. Enfim. Não. O policial militar ele não é uma entidade superior que ele vai evitar um acidente de trânsito. O bombeiro, muito menos. O radar, nem pensar. Quem evita o acidente é o motorista. É um motorista coerente. Então, assim, tivemos casos absurdos recentes na cidade, né? Lá na Itarumanco, o rapaz passou em altíssima velocidade, quase pegou
Motoqueiro, pegou na frente de um carro só. Sorte, eu não sei como ele não atropelou ninguém naquela velocidade. E parece que o motorista também não sofreu grandes danos. Mas eu já fiquei sabendo que ele estava sob efeito de droga. E pegou um carro. E saiu em altíssima velocidade. E foi um verdadeiro milagre não ter atropelado ninguém. Outros casos, que eu já comentei, a gente conversou aqui antes, a pessoa ela passa em alta velocidade, não para na esquina. Ah, a preferência é minha. Não existe preferência. O dia que o motorista colocar isso na cabeça dele, que não existe preferência, por mais que você esteja na Santos Dumont, na Paranaíba, subindo, descendo, não importa. Toma cuidado com o cruzamento, freie o seu veículo. Assim, diminui a velocidade. Pode vir uma pessoa desatenta ou perder o controle, seja lá o que for. Mas você vai transformar o trânsito num local mais seguro. É só isso que importa. Não interessa se a preferência é sua. Diminui. É só isso. Ô, Walter, Sim? vamos entrar num caso aqui do radar. O radar, ele para quem tem atenção. Quem tem atenção ali, ele vai diminuir a velocidade. Uhum. O maior problema do radar é os irresponsáveis, principalmente motoqueiro. A gente vê diversos casos, o motoqueiro vem, tampa a placa, porque ele consegue fazer isso, e consegue passar no radar ali na mesma velocidade. Isso aí é constante. A gente vê todo radar que você ficar 5 minutos, você vê isso. O motoqueiro passa, tampa a placa, consegue passar. Aí você fala assim, vamos colocar uma faixa elevada ali que vai inibir o motoqueiro. Não inibe o motoqueiro. Por quê? Ele passa na lateral, onde a água deixa aquela fresa ali para a água passar. A gente teve um caso recente em Goiânia que o motoqueiro passou na porta da escola. O motoqueiro passou e atingiu uma criança na porta da escola em Goiânia, porque passou nessa fresa. Existe a faixa elevada, está na porta de uma escola, o motoqueiro passou nesse canto e atingiu. Então, assim, a faixa elevada diminuiria, mas não resolveria também. Porque ainda existem os motoqueiros imprudentes. Aí você fala assim, o radar ele inibe o veículo. Ele também não inibe, porque o veículo ele pode tomar multa, ele vai continuar rodando com a multa lá. Ele não precisa nem pagar, porque ele é um motorista irresponsável. Então, assim, só no próximo IPVA que ele vai... Ou seja, ele vai conseguir rodar ali praticamente 1 ano ainda, se ele tomar multa no começo do ano. Ele vai rodar 1 ano com o veículo com débito, porque ele tomou multa 5, 6, 10. E quando chegar o dia de pagar o IPVA, muitas das vezes ele nem paga. Ele está rodando com o veículo aí com o IPVA atrasado há 5, 6 anos. E não tem uma fiscalização constante e rotineira para inibir esses veículos na cidade. Então, assim, não tem uma solução. O radar, para mim, ele é praticamente que inútil na cidade. Reduz sim, mas reduz para o motorista consciente. Mas hoje em Itumbiara a gente tem mais motoristas irresponsáveis do que responsáveis. Em todos os setores. O que você está falando é que todo mundo já sabe, porque graças à internet a gente tem a grande divulgação dessa informação. E o que acontece? O problema não é o radar, não é a sinalização. Já falei, estou repetindo. Não é a polícia militar, não é bombeiro. O problema é o motorista irresponsável. É como eu comentei agora. Você acabou de falar. O motorista consciente, o radar para ele não existe. Porque ele já anda na velocidade daquela via. Lá na Beira-Rio, ele não tem problema algum em andar a 30, ou 35, ou talvez até 40 por hora. Ele já faz isso. Agora a questão principal, Walter, disso daí. Agora tem as novas regras para tirar uma CNH. A gente já tem muito motorista irresponsável que tirou a CNH, que deveria saber das leis de trânsito, o que é uma placa de pare, o que é uma placa de proibido estacionar, o que é uma placa de proibido parar e estacionar, o que eu não vejo na legislação de trânsito, eu tirei a CNH e eu nunca vi. Então, assim, para as pessoas que começam a dirigir, que chegam na capital, por exemplo, direita livre. Na autoescola eu não aprendi isso. E eu já fiz uma vez isso quando eu fui em Goiânia as primeiras vezes, eu cheguei lá e eu parei na direita livre, porque o semáforo estava fechado, mas tinha uma setinha, mas isso faltou na autoescola, entendeu? Pra quem tirou a CNH, eles não aí o que mostram, acontece? né? Agora, para você tirar uma CNH é diferente, é muito mais fácil com as novas regras do governo. O quanto isso vai impactar diretamente a vida da população, porque a gente já tem pedestre que não sabe passar na faixa, a gente já tem muitos, né, motoristas irresponsáveis, e agora com essa nova lei, o que vai afetar na prática? Isso é um problema do comandante aqui, né? Ele vai ter que resolver isso. Isso não, a consequência disso, né? Já que ficou mais fácil tirar a CNH, o que você está querendo dizer é que
a pessoa não vai ter a informação que ela tinha antes, ou a mesma quantidade. Então a gente vai entregar o CNH para um motorista que tem uma quantidade bem menor de informações, ou seja, um motorista pior. E a consequência disso, o senhor que vai resolver. Sobre radares, já tem tecnologia hoje de radares de ondas contínuas, né? Então ele pega uma faixa, onde obriga o motorista a transitar na velocidade compatível. Então a gente vê excesso de velocidade e desatenção, gerando os acidentes. O que eu questiono muito do radar é aquela história de sempre, né? Que eles falam muito, a indústria da multa, e eu não questiono nem o fato de estar multando muito as pessoas, isso para mim tá tudo bem, tá ali a regra, tá passando em alta velocidade, tem que ser multado mesmo. Às vezes o que eu questiono na condição de cidadão é como esse dinheiro está sendo revertido para o trânsito, né? A transparência do uso desse dinheiro, que às vezes é vultuoso, é uma quantidade boa, que daria para reverter em educação de trânsito, em prevenção, melhoria das vias e etc. Eu acho que é isso que o cidadão tem que questionar e melhorar, é claro, as tecnologias. E essa decisão aí de socializar, né, facilitar a retirada da carteira nacional de habilitação, ela foi muito estudada, tem bons argumentos, as pessoas vão conseguir baratear o custo de uma CNH. Ok, ótimo, socializou. É aquela história, quem não poderia antes tirar, de repente agora possa, porque o valor ficou mais baixo, não precisa mais pagar a aula teórica, a pessoa estuda, tem hoje muitas tecnologias para isso, né, no celular. O detalhe é, será que ela vai estudar a contento? Ou só vai estudar para passar naquela provinha? Né? Ela ter o contato com o instrutor, com uma pessoa experiente, que já tem uma série de experiências para estar compartilhando a respeito de trânsito, é ou não é favorável para a formação dela? Né? Eu acredito que seja. Uma pessoa compartilhando, um instrutor de trânsito, compartilhando sua experiência com um aluno, isso aí eu acredito que ajude, impacte bastante na melhor formação desse futuro condutor. E a questão também das aulas práticas, né, que agora está mais fácil, você faz com quem você quiser, você paga o seu instrutor, facilitou no aspecto financeiro, mas qual as consequências disso futuras para o trânsito? Quais serão as consequências? Hoje eu tenho uma maturidade de não me estressar tanto. Hoje me desculpa, cidadão, mas eu falo assim, é o meu cliente, é o meu freguês, é a razão de ser do Corpo de Bombeiros, é esse motociclista que está empinando a moto, é esse condutor de veículo que está dando cavalo de pau, que está excedendo a velocidade. Eu não me estresso mais, mas eu sei da nossa responsabilidade em tentar rechaçar isso. Mas o sistema está muito caótico. Eu reconheço, está difícil da gente reverter esse quadro. Vamos às ressalvas. É interessante o seu ponto de vista que o senhor mencionou agora, porque realmente esse motociclista que empina, o irresponsável, é a razão de ser do Corpo de Bombeiros. Seria ótimo se vocês ficassem o dia todo lá no quartel, tranquilo. Significa que não está tendo acidente. Mas a realidade é bem diferente. A vida de vocês é um inferno. Tá certo que tem aqueles acidentes, realmente, né, comandante, que acontece. Acidente, incidente. Mas tem a parte, como o tenente-coronel Rafael do Carmo falou aqui, Rafael Carmo, 99% é imprudência. 99% é falta de consideração, é irresponsabilidade da pessoa. Caso contrário, não aconteceria esse acidente. Sobre a CNH, que o senhor estava mencionando aí, dizem que tem 40 milhões de pessoas no nosso país que dirigem sem CNH. E outro fator interessante que o senhor estava comentando, eu lembrei. Como eu sou mais velho, eu já tenho um pouco mais de 25 anos de CNH, eu me lembro que quando eu fui fazer o exame da CNH, o instrutor, a gente passeava pela cidade, dirigindo o carro. E ele ia falando o que podia e o que não podia fazer. Aquela placa ali é proibido parar e estacionar. Então você não pode parar ali. Aquela placa ali é proibido estacionar, mas você pode parar. Será que o motorista de hoje sabe a diferença entre parar e estacionar e parar só? Suspeito que não, porque se nem o pedestre conhece como é que ele deve chegar numa faixa,
e a maioria das vezes o motorista também não sabe que a preferência é do pedestre, ele é obrigado a parar, isso é lei e tudo mais. É o que eu estou querendo enfatizar, o tanto que é grave. Está na lei, inclusive, a pessoa não sabe. Mas o que acontece? Com o tempo, o que eu notei, eu não vejo mais carro de autoescola na rua com a pessoa aprendendo. Apesar que eu acho que a rua não é o local de colocar uma pessoa que está aprendendo a dirigir, sem CNH. Ele não deve ficar na rua praticando. Aí eu já diria assim, por que não utiliza o cartódromo? Que ele parece com via pública, você poderia ensinar e não traz risco para ninguém. Porque eu também acho errado, apesar que antigamente eu lembro que tinha pedais no passageiro, tinha o pedal de embreagem, freio, então, numa emergência, o instrutor poderia parar o carro. Contudo, mesmo assim, eu acho que não deve colocar uma pessoa que está aprendendo a dirigir, uma pessoa que não tem CNH, na via pública para aprender a dirigir. Eu acho errado. Mas, no caso, ou você constrói um local específico para que coloque essa pessoa que não tem CNH para ele aprender a dirigir, ou utiliza, por exemplo, no nosso caso, o cartódromo, está lá abandonado. E aí a gente está aqui falando que agora, por exemplo, como eu disse que eu não vejo mais carro em autoescola na rua ensinando a pessoa a dirigir, tem uma área específica que eles colocam a pessoa para aprender, só que essa pessoa aprende só a passar no exame. A gente também ouve esse comentário por aí. A autoescola não ensina o usuário a dirigir. Ele ensina ele a passar no exame do Detran. E só. Nada mais. Então, eu vejo muito lá do lado do JK, o pessoal de moto fazendo aquela rampa. Inclusive, eu nem fiz aquela rampa, mas eu vejo eles sofrendo lá naquele exercício, mas eles fazem especificamente o roteiro para passar na CNH. E somente isso. Então, eles não sabem fazer mais nada. A gente não é uma autoridade de trânsito. Na verdade, o Corpo de Bombeiros ele lida com as consequências advindas, né, do trânsito desordenado. Mas se for para adentrar um pouquinho nessa pedagogia, né, do trânsito, assim como todas as demais pedagogias, elas partem daquela premissa que o ensino ele é gradativo, né? Então a gente começa com a teoria, a gente pode começar hoje com tecnologias, né, com simulações, e aí a gente vai para a prática. A prática pode ser num local seguro, onde não oferece risco ao cidadão, mas a gente vai ter aquele período de transição, onde ele começa, sim, a praticar no ambiente urbano, na situação real. Então, eu acredito que assim deveria ser, né? Mas é tudo gradativo, tudo a seu tempo, e com o instrutor ali observando e tendo o controle do veículo. Então, eu acredito que seria necessário isso. Eu acho que a gente está regredindo em todo quesito. Na parte educacional, me parece que a gente está regredindo em muitos aspectos. Antes exigia-se mais, até da criança e do adolescente. Hoje exige-se muito pouco. Hoje uma criança sequer pode ser reprovada no ambiente escolar. Então, hoje são crianças de sucesso total, né? Nem reprovação tem. Então, eu acho isso hilário, né? Não vou nem entrar nesse mérito, porque vai dar confusão. Realmente, é específico, não pode ser reprovado. Mas o aluno, se eu não me engano, agora são até 4 disciplinas, ele passa. Acho que mudaram isso recentemente, aumentou a quantidade de disciplinas que o aluno pode estar reprovado e mesmo assim ele vai passar. Eu não entendo a cabeça dos nossos dirigentes ou dos políticos que muda as regras e exige cada vez menos do cidadão e capacita ele, ou pelo menos na teoria, para ele desempenhar determinada tarefa, como, por exemplo, dirigir um carro. Parece que é mais fácil a gente diminuir as obrigações, os índices, do que a gente atuar na formação adequada, né? Então, o que estão buscando são números positivos, estatísticas bonitas, no caso específico aí, né? Mas o que a gente tem que buscar são pessoas melhores, pessoas mais resilientes, antifragilidade, pessoas bem formadas, cidadãos de bem, e a gente não está com esse foco. E tanto é que, se eu não me engano, também na área da medicina teve uma mudança. Agora, médico também vai ter que passar por uma prova parecida com aquela da OAB, que o advogado tem que passar depois que ele forma. Eu acho que a medicina agora mudou e a pessoa vai ter que fazer uma prova disso também. Eu tenho quase certeza, eu já li sobre isso. Sim. Por quê? Andaram fazendo pesquisa por aí, no país, e tem médico formado que não sabe fazer uma aferição. Nem isso ele sabe fazer. Então, assim, é assustador.
E da mesma forma, nós temos, por exemplo, o senhor mencionou sobre educação, aqui no estado de Goiás, temos denúncias sobre problemas em escolas e tudo mais, e parece que os nossos números eles são inflados ou, de certa forma, maquiados. Não estou fazendo nenhuma acusação, mas ouvimos comentários sobre isso. E então, assim, se tem fumaça, o senhor entende mais disso do que eu, deve ter fogo. O que a gente observa em nível nacional, né, uma certa fragilidade no sentido de facilitar, de cobrar menos das crianças, dos adolescentes e do adulto, né? Isso é nesse sentido aí que fica a minha crítica, né? Nas demais aí tem que haver uma investigação, mas a gente tende muito para facilitar, né, a vida das pessoas e a gente tem que ter consciência de que isso vai trazer consequências futuras. A gente está construindo uma sociedade frágil. A sociedade não pode ser frágil. Nós somos uma nação, nós temos que saber que esse território é nosso, dos nossos valores, é aqui que está a nossa família. Muita gente fala que vai viver em outro país, mas você vai ter que lidar com uma outra estrutura de cultura, de entretenimento, de linguagem, e muitas vezes você não vai ser bem aceito naquele local. E cá entre nós, em estado de necessidade, é cada macaco no seu galho. A sua casa é aqui. Você não vai ser muito bem recepcionado em outro país quando aquele país passar por dificuldade. Pode ter certeza que você vai ser expurgado. Então a gente vê muitas pessoas com essa fragilidade, com pouco patriotismo, sem entender que a casa dele, que é o seu direito de viver, é onde ele é bem recepcionado. Então eu estou vendo assim, está destoando muito as pessoas com essa ideia de globalização, achar que um outro país vai recepcioná-la bem no estado de necessidade. Não vai. Pode ter certeza. É aquela historinha. Quando o bicho pega, né, quando falta comida, você vai conseguir só com seus entes queridos. É no seu país. O outro país vai cuidar da população deles, né, da nacionalidade, da origem, das etnias deles. Então, falta um pouquinho desse cuidado em relação ao nosso país, em relação à nossa família brasileira. Né? Esse é um ponto de vista. Mudando um pouquinho de assunto aí, o senhor falou de formação, né, de escola, agora eu vou partir para a área da corporação. Por exemplo, o bombeiro ele é multifuncional. Ele atua em aquático, ele atua em salvamento aéreo. Existem treinamentos específicos para cada integrante da corporação ou todos eles estão aptos a realizar todos esses serviços? Por exemplo, o Tenente Juliano aqui, ele combate, ele está preparado para água, para terra, para incêndio, para combate aqui no acidente de trânsito. Todos os militares, eles têm esse treinamento para todos os segmentos? Bom, eu vou classificar 3 níveis de formação e capacitação. Talvez hajam mais, mas eu vou classificar em 3. Primeiro, todo aquele cidadão que presta o concurso e ele é aprovado e classificado, ele é chamado para integrar o Corpo de Bombeiros, ele passa por um curso de formação. Todo cidadão. Então ele passa por um curso de formação antes de começar a atuar na rua. Aí, durante o curso de formação, ele vai receber uma formação genérica em todos esses assuntos que você citou. Combate a incêndio, atendimento pré-hospitalar, salvamento terrestre com as suas várias vertentes, salvamento aquático, salvamento em altura, defesa civil. Então ele tem uma formação genérica em tudo isso, e partes administrativas e da cultura e da convivência da caserna. Então ele tem essa formação, que aí impacta mais na disciplina e na hierarquia, na conduta, né, ética e moral do militar. Então ele tem essa formação genérica. Esse é um tipo, todos. Depois, conforme ele passa já a atuar, ele pode se especializar em algo. Vou dar exemplo da área de mergulho. Aquele que teve a formação básica, ele mergulha até determinada profundidade sem equipamento. Mas ele não vai poder mergulhar com equipamento em grandes profundidades, porque ele precisa de um curso de especialização e habilitação para ser um mergulhador. Aí ele vai ter que fazer esse curso de especialização. Então, digamos que o bombeiro que passou por um curso de formação, ele não é um mergulhador especialista. Ele pode mergulhar como qualquer cidadão pode mergulhar, mas ele não é especialista na área. Então, em muitas ocorrências, ele não vai atuar porque o risco é muito alto e nem convém.
para lidar com questões que envolvem altura. Todos os bombeiros estão capacitados, mas tem uns que são melhores que os outros, porque ele fez o curso de especialização e ele focou naquele aprendizado. Então ele é um bombeiro que teve uma formação comum e se especializou ainda em altura. Deixa eu cortar o senhor. Tinha um treinamento de bombeiro ali no Executivo e na Torre da Catedral, que descia fazendo rapel. Tem muito tempo que eu não vejo isso aqui em Itumbiara. Sim, aquilo ali é uma capacitação interna, né? Seria uma forma da gente estar revivendo, né? Recuperando o conhecimento, praticando. Hoje a gente realiza essas práticas no próprio quartel, mas a gente pode também ir para o ambiente próprio, né? Um ambiente adequado, que é onde a gente pode vir a atuar eventualmente, e fazer o uso também dos prédios, né? Das instalações do município para isso. Então, isso aí é uma capacitação interna, não chega nem nesse nível que eu estou dizendo, que é o de formação, o de especialização, que é institucional, é um curso focado naquela área. Então, a gente tem um curso só de salvamento terrestre, um só de mergulho, um só para lidar em situações de desastre, outro só para lidar em situações que envolvem altura, outro só para lidar com produtos perigosos, com salvamento veicular. Então, tem uma série de especializações, uma só para lidar com incêndio em vegetação. Então, são especializações. Então, é outro nível de formação. E a gente tem a terceira classificação, que seria a institucionalização do serviço de especialistas. Seria eu ter um quartel só para questões aquáticas, ou uma equipe. Não precisa ser um quartel. No meu quartel eu posso ter só uma equipe náutica, só uma equipe especialista em altura, só uma equipe especialista. Só que aí demandaria um efetivo maior. Isso acontece em alguns casos em Goiânia. Lá em Goiânia a gente tem só a equipe que trabalha só náutica. O bombeiro tem um conhecimento genérico de tudo, mas ele é especialista com questões de operações subaquáticas. Ele está lá pronto em condições para atuar nessa área. Aí, aqui em Itumbiara, por exemplo, a gente tem 8 mergulhadores, mas eles trabalham em todos os serviços. Quando eu tenho uma ocorrência de mergulho, às vezes eu tenho que tirar ele do atendimento pré-hospitalar ou do incêndio para que ele possa atuar na recuperação subaquática, né, na busca subaquática. Então, não é uma especialização institucionalizada, né? Falta isso. Esse seria o grau ideal, porque aí você tem uma ocorrência de produtos perigosos, já houve, esse pessoal que vai atuar. Já houve comentários aqui sobre criar algo especializado, ter tipo um quartel do Corpo de Bombeiros para esse tipo de ocorrência aquática aqui na cidade. Eu acho que eu já ouvi comentários sobre isso. Sim, a gente busca trazer para Itumbiara um comando regional do Corpo de Bombeiros. Então, seria criar um regional aqui. E, se fosse possível, às margens do Rio Paranaíba, a gente conjugaria a esse comando regional um grupamento de operações subaquáticas. Ou seja, ali teria um grupamento só para atuar em questões de prevenção e atendimento emergencial às ocorrências aquáticas. Desapareceu no rio, afundou a embarcação, eu tenho equipe apta para atuar instantaneamente. Está ali na margem, Exatamente. Pronto para em condições de. Isso. É o ideal. Uhum. É o ideal. Está faltando os recursos, está faltando uma legislação apropriada, está faltando o governo concordar com isso, né? Porque a gente não fala só de Rio Paranaíba e Itumbiara, né? Porque tem Exato. Las Brisas, que é outro onde tem grandes incidentes também, porque é uma zona, inclusive maior que Itumbiara, né? Maior. A turística lá é muito maior, tem mais pessoas, e tem Cachoeira Dourada também. Justamente. A base é Itumbiara, vocês têm que deslocar de Itumbiara em qualquer ocorrência. E pro Lago das Brisas é longe, Essa né? é uma grande demanda, né? Essa é uma grande demanda. A gente faz um trabalho aí junto às autoridades para a gente conseguir, né? Tem o deputado Daniel Agrobon, é uma autoridade que tem feito um trabalho junto com o nosso prefeito, Johnny, tem feito contato com o governo estadual, tratativas para ver se consegue isso. Não é fácil, né? Porque o estado tem uma série de demandas, mas essa é uma delas e eu acredito que existe a possibilidade da gente conseguir logo em breve um comando regional sediado em Itumbiara
e que a gente possa aprimorar, melhorar nossa estrutura, tanto de pessoal quanto de equipamentos, e atuar de forma específica nessas operações subaquáticas, dado ao rico parque aquático que nós temos aqui, né? Foi dito, Lago das Brisas, Cachoeira. Tem uma quantidade razoável de acidentes, né, de óbitos, inclusive, e essa situação não muda, né? Parece que para o governante nosso não serve para mudar, para trazer esse comando regional para cá. Isso, e o que a gente entende é que a prevenção evita com que esses acidentes ocorram. Então, se a gente tivesse essa equipe só para isso, aí sim ia diminuir ainda mais os acidentes. Porque eles não iam ficar lá parados esperando acontecer. Eles poderiam fiscalizar, por exemplo. Eles iam fazer visita, orientação, abordar os barqueiros, o pessoal que está lidando, e sempre dando instruções, recomendações, em casos de chuva, ventania, tempestades, orientar o pessoal a desocupar a área o quanto antes, não ficar no período noturno. Curiosidade, comandante, o senhor falou exatamente o que eu ia perguntar. A permanência no rio no período noturno é proibido? Não. Não é proibido? Não. E aquele pessoal que fica com lancha lá até mais tarde, com som alto, que eu já vi o pessoal da Patrulha do Sossego desesperado para pôr a mão neles, espera até eles voltar para a margem e faz a atuação? É crime ambiental, né? O som elevado. Só isso. E aí o Corpo de Bombeiros não pode atuar para chegar até essa lancha lá no meio do rio e auxiliar? A gente pode atuar em conjunto com as autoridades ali da patrulha para abordar esse pessoal. A gente pode apoiá-los. A patrulha continua firme, né? O senhor tem notícia dela? Tá firme o trabalho. Ainda acontece. O Celso Prateado, ele continua à frente da Patrulha do Sossego? Sim. Perfeito. Vocês devem ter muito contato, eu imagino, né? Temos. Tem, né? Mais é com a Polícia Militar, mas com o Corpo de Bombeiros eu imagino também tem, principalmente quando é no Rio. Muito bom. É isso. Comandante, o senhor tem mais algum recado para passar para as pessoas? Apesar que ficou muito bem frisado aqui que 99% da origem dos problemas que nós temos na cidade é a falta de cuidado, de consideração, empatia, o caráter que está comprometido com a população. Aqui, se a gente for relacionar os últimos 15 acidentes grandes que tivemos na cidade, todos eles, sem exceção, foi falta de responsabilidade por parte do condutor. Ou ele estava drogado, ou ele estava alcoolizado, ou ele simplesmente estava em alta velocidade, não era compatível com a via, ou não é preferência dele. Todos, sem exceção, não adianta. A solução do nosso trânsito, da nossa cidade, não está com a polícia, nem com o prefeito, nem com o bombeiro, é o motorista. O senhor quer passar algum recado, alguma recomendação para que essa pessoa coloque a mão na consciência e tenha mais cuidado na hora que estiver conduzindo seu veículo? A gente, na condição de bombeiro militar, a gente preza pela vida, preza pelo bem-estar, pela qualidade, né, da convivência, dos bons relacionamentos. E a gente pode falar de questões técnicas, mas eu acho que não tem outra saída, senão pelo afeto, pelo amor. Não tem. Tudo vai redundar nisso, né? Acho que tem um estudioso que fala sobre amor-terapia. É a terapia do amor e do afeto. Se a gente não trabalhar isso nas pessoas, a gente não vai ter melhorias, né? Se eu não trabalhar o meu ser, se eu não entender, se eu não tiver amor próprio, ao ponto de entender que o outro também tem o seu valor, se eu não tiver essa empatia, essa compaixão, não tem como a gente caminhar no sentido de melhoria. Tem um autor que esse eu memorizei que eu gostei muito, George Washington Carver. Ele fala sobre a distância que a gente caminha nessa vida, né? O que você consegue melhorar nessa vida? E ele dá uma recomendação. Ele fala sobre bondade. Ele fala assim: seja bom com os outros. Que a distância que você caminha nessa vida vai depender da sua ternura para com os jovens, compaixão para com os idosos, compreensão com aqueles que lutam e tolerância com os fracos e os fortes, porque algum dia no seu trajeto de vida você vai figurar como um desses aí.
Ou seja, ele falou o que Cristo falava. Amar ao seu próximo como eu vos amei. Então não tem outra saída. Né? No mais, a gente fica trabalhando de forma egocêntrica, dentro desse etnocentrismo, achando que o certo é só como eu faço, e eu não enxergo o outro nas suas condições, e a gente fica nessa ignorância e não existe um caminhar no sentido da evolução. Então, a recomendação que eu trago é uma recomendação mais humanística. Né? E é claro que as demais questões a gente vai trabalhar tecnicamente, nós estamos fazendo isso, mas a gente faz isso pautado e alicerçado no amor que a gente tem em servir o próximo. Perfeito. Eu queria até compartilhar uma situação que eu passei há poucos dias, que foi muito interessante, sobre empatia. Eu fui passar ali na rua do Areias Bar, que é uma rua muito movimentada, do lado entre o Areias, a quadra e o bar. Fica do outro lado do restaurante, né? Do Givago. E aquela rua é uma rua de largura padrão, então os carros estacionam do lado esquerdo e direito. Só dá para passar um veículo por vez, então, em um sentido, né? Já que tem carro dos dois lados e a via tem uma largura padrão. E aí eu comecei a fazer a travessia, eu já estava do lado do bar, né? Cruzei Itarumã, carros dos dois lados, e o carro da frente simplesmente parou na minha frente. E eu já pensei, não é possível que esse cidadão vai ficar parado aí, né? Não tem jeito nem de passar aqui. Eu não vou dar ré e correr o risco de sofrer um acidente ainda, né? A Itarumã que tá ali atrás, nem pensar. E aí desse carro desceu uma moça com a bandeja de doces. E aí ela desceu do carro, ela desceu muito rápido, fechou a porta e foi direto pro bar para vender doce. Isso era 10h30 da noite. Eu fiquei até com vergonha de ter pensado que a pessoa estava fazendo uma parada maldosa, alguma coisa assim. Apesar que tá errado, mesmo assim tá errado. Bom, errado assim. Eu acho que no meio da via não é o local de você parar o veículo para desembarque de passageiro. É isso que eu tô querendo dizer. Eu, por exemplo, mesmo que ela tá ali para trabalhar, é algo justificável, eu acho que o motorista deveria ter parado lá na frente, procurado estacionamento, colocar o carro dele na vaga, para a pessoa descer em segurança, para não atrapalhar o trânsito, né? Vai que vem uma pessoa atrás de mim, desatenciosa, em alta velocidade, e bate no meu veículo, porque eu tô parado porque ele parou para a pessoa desembarcar. Mas eu fiquei com vergonha de ter pensado isso do motorista, depois que eu vi a moça descer do carro, com a bandeja de doce na mão, para vender do bar. Eu fiquei com vergonha. E é muito bom a gente fazer exercícios, se colocar no lugar da pessoa, quando você está lá na rua, né? Eu sei que muitas vezes é errado a gente parar na via pública, obstruir a passagem, tipo na porta do hospital. Eu acho super errado. Mas eu, por exemplo, já cansei de ver na porta da Caixa Econômica Federal, até mesmo em cima da faixa de pedestre, o motorista que para lá. E eu nunca vi um motorista parar lá e sem que descesse uma pessoa de muita idade do carro, que mal conseguia andar. Então, assim, eu tomo muito cuidado naquele local, que tem uma faixa de pedestre ali, né? Fico bem atento. Tem cruzamento e tudo mais. Mas tem a caixa que eu sei que vira e mexe, um idoso que mal consegue caminhar, tem que deslocar até a caixa. Tem um motorista de aplicativo que está com esse idoso. É aí a hora que a gente tem que ter muita empatia. Que ele está parando no lugar errado, mas é totalmente justificável. Mesmo que tenha a placa de proibido estacionar lá. Eu sei que tem. E a pessoa é engraçado que ela para justamente ali. Mas é o idoso que nem consegue caminhar direito. E às vezes está até utilizando cadeira de roda. Então é justificável. Aí nesse caso você me desculpa, mas eu não vejo problema algum da pessoa parar ali. Contudo, 20 metros antes de passar pelo cruzamento lá da rua do Itaú, vejo também muitas pessoas parar em frente às lanchonetes ali para pegar alguma coisa, bem debaixo da placa de proibido estacionar. Já nesse caso é para fazer algo supérfluo. Aí é complicado. Aí, quando os agentes de trânsito estiverem aqui trabalhando, eu espero que eles tenham essa sensibilidade, que eu já percebi que o comandante do batalhão tem, e que o senhor também tem, pelo que eu já conversei, de tomar o cuidado
de não multar esse motorista que parou lá na faixa de pedestre da Caixa Econômica Federal porque tem um idoso que nem consegue caminhar para ele desembarcar. Mas aquele motorista, 20 metros antes, que ele parou para pegar um salgado no meio da via e nem ligou o pisca-alerta, apesar que é errado ligar o pisca-alerta, né, nessa situação, mas que ele multe ele também. Só que eu também, eu comentei a falar antes com o senhor, iniciei antes e não terminei. O que eu sinto falta também, a gente conversou, é sobre campanhas de educação, de conscientização para a população. Eu acho que falta muito isso. Tem a Semana do Trânsito, que é só uma semana, entrega de panfletos, que eu acho totalmente ineficiente, não surte resultado algum. Mas eu acredito que o município, os órgãos, os agentes, corpo de bombeiros, polícia militar, já que o município não toma iniciativa, eles deveriam tomar, de criar campanhas de conscientização, de educação para a população. Por exemplo, esse programa Bombeiro Mirim, eu imagino que seja algo já relacionado a isso. Vocês devem conscientizar. Eu não conheço o programa Mirim, por favor, fale sobre ele. Mas eu imagino que vocês pegam uma criança ali, abaixo de 10 anos, e ensina para ela uma série de cuidados ou iniciativas que ela deve tomar mediante uma situação de perigo, que é onde geralmente o bombeiro ele atua. Isso é educação. É perfeito. Eu acho que tinha que ter bombeira na escola. Lá nos primeiros anos, já para formar o cidadão, já para passar informação. Na verdade, eu acho que a escola deveria ter um monte de coisa. Deveria ter um policial militar, um bombeiro, um economista e por aí vai, para ensinar desde cedo. Mas o que a gente não vê é movimentação alguma para conscientização. Como a gente está falando sobre o pedestre, utilizar a faixa de forma correta. O senhor já viu alguma campanha que mostra isso? A prefeitura fazendo, ou a polícia militar fazendo esse tipo de campanha? Ninguém faz. É o boca a boca. A gente conversa aqui e fala, ó, cidadão, o pedestre tem preferência. Olha, pedestre, não é porque tem a faixa que você vai pular nela e sair atravessando, não, calma. Você tem que demonstrar a intenção, como o senhor mencionou. Eu não sabia, por exemplo, que a pessoa, lá no entorno de Brasília, levantava o braço para demonstrar a intenção. Até onde eu sabia, a pessoa ela para na cabeceira da faixa e fica aguardando, dá aquela olhada assim pro motorista, né? Disfarça. Mas o senhor já mencionou que o pessoal ergue o braço já para demonstrar a intenção. E o motorista sabe que é para atravessar. Não é só o pedestre saber que ele tem que erguer o braço para ter a preferência ali. O motorista também tem que saber, opa, tá querendo atravessar, senão cai naquela situação que eu mencionei também. O pedestre fica parado ali usando o celular na faixa de pedestre, dando a entender de quem tá vindo pela via que ele quer atravessar, e na verdade ele não quer naquele momento. Isso já aconteceu comigo várias vezes. Então, assim, se tivesse esse tipo de educação, conscientização aqui, eu ia chegar perto da faixa de pedestre, eu vejo o pedestre parado, mas ele não tá com o braço erguido, por exemplo, então eu sei que ele não quer passar, posso ir embora direto. Não tem que parar. E por aí vai. Mas eu acho que deveria ter essa parte de educação, esse incentivo. Os agentes de trânsito que vão vir, eu converso com eles de vez em quando, ou eu ameaço eles de vez em quando, e brinco falando assim, vamos ver, porque eles falam muito sobre conscientização de trânsito, né? Geralmente tem um acidente, eles vão lá e fazem um comentário, e eu brinquei, não sei, são vários que respondem no perfil, né? Mas eu falei para um deles, eu quero ver quando vocês estiverem já tomado posse, o que vocês vão fazer para melhorar o trânsito da cidade? Porque sair multando não é melhorar o trânsito, não. Tem algo muito mais eficiente e eficaz para melhorar o trânsito da cidade. O nome disso é conscientização. Conscientiza o motorista. Educa ele. Mostra para ele o que é o certo. Mostra para ele que ele tem que ter consideração, tem que ter respeito pelo pedestre, tem que ter respeito pelo outro motorista do veículo. Ele não pode estacionar no meio da via e ligar o pisca-alerta ou fazer compra na Afonso Pena. Eu quero ver o que vocês vão fazer como conscientização. Porque para multar a gente já tem muita coisa que multa. A multa ensina? Também ensina. Mas eu acho que é muito errado num país igual o nosso, que a gente já paga tão caro tudo. É difícil viver aqui. E a gente também vê muitos casos de injustiça, né? A pessoa, se tiver certo, você recorre. E pronto. E muitas vezes o recurso nem dá certo. A pessoa é obrigada a pagar aquela multa que foi aplicada de forma injusta. Não estou generalizando.
são exceções, né? Mas isso é ruim. E a gente não vê campanhas de educação, de conscientização. A gente vê radar Doppler, que é esse de um período, né? De um determinado espaço. A gente vê mais radares sendo colocados na cidade, mas a gente não vê conscientização. Assim, eu vejo muitos trabalhos nessa parte prevencionista, com campanhas, com palestras. O que eu entendo, porque eu conheço, na nossa instituição nós temos o Bombeiro Mirim, a gente tem o legislador Mirim, a gente tem lá no PROCON o consumidor Mirim. Então, as instituições, muitas delas, no próprio sistema educativo, trabalham essa educação de forma ali praticamente integral. Hoje a gente tem um mês para tudo, né? Tem um mês que trata de questões, tem a data, né, Semana do Trânsito, do Meio Ambiente, aí tem os problemas relacionados à saúde mental, e segue relação, né, do homem, da mulher, do câncer. Então, existe uma série de campanhas, mas eu entendo que existe uma queda de braço entre gerações, porque muitas dessas campanhas, elas têm uma adesão do público infantil, dos adolescentes e das crianças, que é um público excepcional, que a gente tem que atuar neles. Em contrapartida, esse público convive com os adultos que são péssimos exemplos. Então a gente tem uma criança que ela é bem capacitada na questão do trânsito, que quando ela entra no carro do pai e da mãe, ela vê o pai e a mãe atravessando o sinal vermelho e ela fala, e o pai rechaça ela e fica quieto, moleque, e a escola está ensinando que beber não é legal, e o pai e a mãe estão bebendo perto da criança. Então a gente tem uma dissonância cognitiva entre gerações, o que está dificultando muito. A teoria, a prática, a escola trabalha algo com as crianças e os pais desconstroem todo aquele conhecimento que aquela criança recebeu. Então nós temos um conflito de geração muito sério, cruel, difícil de lidar atualmente, né? No Corpo de Bombeiros a gente tem o Programa Educacional Bombeiro Mirim, que é uma pequena amostra, é uma pequena contribuição, porque a gente recebe ali 30, 40 crianças anualmente e elas saem muito bem formadas. Só que é uma pequena amostra diante de todo o cenário, é uma contribuição pequena que a gente pode dar, porque... E aí a gente trabalha também campanhas prevencionistas, cursos de capacitação. Nós temos a Lei Lucas, que a gente capacita os professores e os educadores em geral para lidar com questões de primeiros socorros, caso haja uma ocorrência dentro do ambiente escolar, para que aquele educador saiba dar um primeiro atendimento, né, até que o socorro chegue. Então, a gente trabalha isso de forma bastante efetiva, né? São muitos professores, muitos educadores, a gente ainda não conseguiu alcançar todas as escolas, já faz 2 anos que a gente está recebendo esse pessoal no quartel, então a gente não tem estrutura suficiente para deixar de atuar naquilo que é emergencial e atuar naquilo que seria educativo, preventivo. Então eu acho que a razão de ser das instituições, principalmente as instituições de segurança pública, seria a gente dar conta do recado a ponto de começar a trabalhar mais o preventivo do que o reativo. Sermos mais proativos do que reativos. Esse que é o grande desafio das instituições. E se fosse para eu classificar em grau de importância, todas elas podem alocar para si. A segurança é mais importante, depois vem a saúde, depois vem a educação é mais... Mas eu elejo a educação como mais importante, partindo do princípio que é da formação do ser. É claro que um ser ele não vai se formar bem se ele não tiver saúde, se ele não tiver alimento. Tanto que tem uma classificação. Primeira coisa, boa alimentação, tirar da miséria. Uma mãe não pode ter um filho em condições de ser bem educado e instruído se ele não tiver uma boa gestação. Então, primeira coisa é comida. É a necessidade básica, está lá na pirâmide de Maslow. Eu tenho que ter comida, eu tenho que ter moradia, eu tenho que ter o básico, a segurança para aquela família. Depois disso, é educação. Se eu tiver cidadãos bem educados, eu preciso investir menos da nossa verba pública em saúde, porque eu vou ter menos pessoas doentes, porque elas foram bem capacitadas, ela sabe o que ela não deve comer, ela sabe o que ela não deve fazer, ingerir, ela sabe os cuidados nos relacionamentos para não ter problemas de ordem mental, psicológico. Então a gente vai ter menos pessoas no ambiente hospitalar. Então eu preciso gastar menos ou investir menos
na saúde reativa e eu vou trabalhar a saúde preventiva, saúde educacional. E a mesma coisa segurança pública. Eu vou precisar de menos cadeia, né, porque os meus cidadãos são bem formados, foram orientados, foram educados, né, ela está lá em Provérbios, salvo engano 22, 6, ensina a criança o caminho que ela deve andar e quando mais velho, dele não se desviará. Então, esse é o princípio, mas está se desviando, porque o que rege uma criança é o exemplo. E o maior exemplo que uma criança tem é dentro de casa, são os pais, são os seus cuidadores, são os seus responsáveis. E a gente está tendo mau exemplo. Nós estamos com adultos incapazes de criar os seus filhos da forma adequada. Nem estou falando do quesito financeiro, porque todo mundo aloca para isso, né? Ah, que eu tenho que dar do bom e do melhor, que filho custa caro. Não. Filho não dá trabalho. Filho é o trabalho abençoado. As pessoas têm que entender isso e têm que participar da formação, da evolução, do crescimento do seu filho. Né? Falar, temos que dar um mundo melhor para as nossas crianças. Não, nós temos que dar crianças melhores para o nosso mundo. Então está faltando isso, o afeto, o amor ao próximo, o cuidado com as nossas crianças. E eu só posso cuidar da minha criança da forma adequada se eu for um exemplo para ela. Então eu tenho que lutar para me burilar, para ser um ser melhor, um pai melhor. Do contrário, eu não vou ter um filho melhor. Não vou, né? Então eu acho que o grande desafio é esse. Acho que a colocação do senhor foi impecável. Perfeita. A analogia é impressionante. É interessante o seu ponto de vista também. Eu acredito que esse foi um ótimo exemplo que o senhor possa ter dado para as pessoas. Vai ser um registro espetacular. E tomara, comandante, que as pessoas ouçam essas palavras e andem de forma mais cuidadosa quando estiver trafegando por aí. E que cuide também melhor dos seus filhos, como o senhor acabou de mencionar. Assim, a série de recados que o senhor acabou de passar é interessantíssimo. Isso vai ficar ótimo, tenho certeza. Bom, eu vou liberar o senhor agora, porque o senhor vai trabalhar ainda no dia do seu aniversário. E vou vai lá ter que... a Bom Jesus ainda, tem uma reunião lá. Olha só. Então eu vou liberar o senhor, que o senhor tem muito o que fazer e ainda precisa conseguir um tempo para comemorar esse aniversário. Foi um prazer receber o senhor aqui. O podcast está aberto para que o senhor volte. Precisamos de mais tempo para abordar outros assuntos também, falar sobre esse programa do Bombeiro Mirim, o quanto isso é importante para todos, e que pena que é uma fatia tão pequena, né, de crianças que vocês conseguem atingir por enquanto, mas tomara que isso mude e que isso até se estenda para adultos, na verdade, porque prevenção, informação, a melhor coisa que tem é informação. Então, até como eu devo me portar mediante a situação de um acidente, por exemplo, né? O que eu devo fazer e o que eu não devo fazer. A maioria das pessoas não sabe, não tem a menor ideia. Então, pode chegar, pôr a mão no pescoço de alguém, fraturar, quebrar, ou deixar a situação muito pior. E tem o bombeiro que pode passar essa instrução correta pra gente, né? Um curso rápido ali e transforma o cidadão numa pessoa melhor. Verdade. E mais uma vez, então, comandante, muito obrigado pelo seu tempo que o senhor dispôs para nós. E já fiz o convite e eu espero, sinceramente, que o senhor volte para a gente continuar tratando sobre assuntos importantes para a nossa sociedade. Muito obrigado. Eu que agradeço. Então é isso aí. Quem salva vidas é Deus, né? A gente fala, o bombeiro salva vidas. Nós podemos ser o instrumento e a ferramenta dele. Se a gente tiver em condições nos aspectos psicológico, aprimoramento técnico profissional, condicionamento físico, a gente vai ser o instrumento dele, vamos salvar vidas sim, né? Então eu acredito que o conhecimento é o ponto de partida para tudo, para que a gente possa melhorar, e tem exemplos já na história, né? A gente vê o exemplo de países de primeiro mundo que passaram por dificuldades tremendas e hoje estão no auge, mostrando os melhores índices em todas as áreas, não só econômica, mas no campo da saúde, no campo do entretenimento, do esporte, todas as áreas eles estão indo bem, né? O exemplo do Japão. Por quê? Investiram na educação, investiram na formação do ser na sua completude, na acepção ali plena da palavra, nos aspectos biológico, psicológico, social e espiritual. E aí sim a gente vai ter um ser humano, né, antifrágil,
resiliente, em condições de ser um cidadão de bem e ser exemplo para o próximo. Acho que é isso.